Olha, após o discurso do presidente, hoje pela manhã, que você acompanhou aqui na Record News, os dois primeiros senadores a falar foram Cátia Abreu e Aloysio Nunes, um que apoia o presidente e o outro não apoia, né? E a gente vai mostrar para você. A PMDBista Cátia Abreu, líder da Confederação Nacional da Agricultura e, quem diria, uma das maiores apoiadoras da presidente afastada, foi a primeira parlamentar a ocupar a tribuna e começou fazendo uma confissão. Não votei na senhora em 2010, mas em 2014 tive a certeza do seu compromisso com o Brasil. Que a senhora é a presidente que mais atenção deu ao agronegócio brasileiro nas últimas 3 décadas. O vice-presidente nacional do PSDB, Aloysio Nunes, concordou que houve grande investimento na agricultura através do Plano Safra. É um fato notório, senhora presidente, que o seu governo omitiu o registro obrigatório do Banco Central de passivos vultosíssimos, ultrapassaram 50 bilhões de reais. Isto é uma ilegalidade de tamanho tal que não poderia dispensar o consentimento de uma alta autoridade, que no caso é Vossa Excelência. Mas para a senadora Cátia Abreu, o recorde de recursos foi algo positivo. Tivemos recordes de recursos, 905 bilhões de reais. Tivemos as subvenções em 6 anos de 43 bilhões e que hoje chamam essas subvenções cinicamente de pedaladas. Aloysio Nunes afirmou que as pedaladas existiram e mancham a história atual. E se nas chamadas pedaladas a senhora falseou contas públicas, omitindo do registro do Banco Central o volume de atrasos que se verificavam, a senhora agora falseia a história sobre a natureza do processo que estamos vivendo. Cátia Abreu também falou sobre a emoção na fala da presidente afastada e o que vai ficar para a história do Brasil. E a sua emoção, que o Brasil e todos nós assistimos aqui das suas palavras, são a emoção de uma pessoa indignada, de uma pessoa injustiçada, de uma pessoa que está sendo condenada inocentemente. A história do Brasil vai contar aos brasileiros de hoje e do futuro o que nós estamos assistindo aqui. O saldo do impeachment também foi tema das considerações finais do senador Aloysio Nunes. Este processo vai sim, senhora presidente, gerar precedente sério daqui para frente. Se a senhora perder o seu mandato, nenhum governante haverá de abusar das suas competências e afrontar as regras essenciais que garantem a saúde financeira do Estado. Bom, eu acho que houve uma troca de posições. O Aloysio Nunes, que a gente lembra, né, era um cara da esquerda. Da esquerda lutou contra a ditadura militar também. A Cátia era da extrema-direita, não era da UDR? Da UDR. UDR. É. E aí os papéis se investiram. Como é que é essas mudanças assim? De repente eu troco a minha ideologia. Como é que a gente pode explicar isso para o nosso público aqui? Eu acho que é um processo que acontece assim, quase recorrente na história do Brasil. Os grandes nomes hoje que já atacam fortemente a esquerda brasileira, principalmente o PT, são pessoas com um passado ligado à esquerda revolucionária, ligado ao movimento trotskista. É muito interessante ver essas pessoas que eram mais combativas, de repente elas viraram de lado e hoje tem um discurso extremamente liberal e até raivoso contra o presidente. É muito interessante que não é só o caso, né, do Aloysio Nunes, você tem o caso de jornalistas, ex-cineastas que atuam nessa linha, assim, um ódio exacerbado, e no passado eles eram membros de partidões ou outros movimentos revolucionários. Mas e da direita para a esquerda? A Cátia Abreu agora é da esquerda, pelo que eu estou entendendo? Ela é amiga da Dilma. Ah, ela é amiga? Aí eu acho que não é uma questão tão ideológica. A gente precisa ver, né? Na política eu aprendi isso, né? Nem tudo é ideológico, né? Estratégico, tal. Muitas vezes são questões pessoais mesmo. As duas, não sei por que a razão, então, ficaram muito próximas, muito amigas. Né? Tanto é que a Cátia Abreu, né, dos ministros dela, que mais defende, que foi ministro dela, que mais defende. Eu queria lembrar uma coisa, Heródoto, um pequeno à parte. Perguntaram para o Chico Buarque, que estava nas galerias, foi a grande atração hoje lá da sessão no Senado. Perguntaram para ele o que ele estava achando do debate. Esse debate que nós vimos um pedaço aí agora, né? Ele falou o seguinte: foi muito chato, né? Porque as perguntas e respostas são sempre as mesmas, tudo repetitivo e tal. E eu posso resumir o que aconteceu no debate em 2 questões só. Então vamos lá.
A turma do impeachment pró-Temer, né, dizia o tempo todo, não houve golpe, houve crime. E a turma da Dilma, contra o impeachment, repetia o tempo todo, não houve crime, houve golpe. Agora, tem uma coisa que ninguém falou, né? Qual é? Essa questão da Lava Jato. Ninguém levantou esse assunto, por que será? Aí eu pergunto, o que será que ninguém falou na Lava Jato? Que é um grande tema nacional já há mais de 2 anos, né? E ninguém falou, nem um lado, nem o outro. Porque os dois estão implicados. Mas não é fantástico? Passar o dia inteiro, nós estamos 12 horas de sessão, 12 horas. Eu não ouvi, eu acompanhei uma boa parte, uma grande parte, uma vez alguém citar a Lava Jato. Mas eu acho que, nesse caso, eu acho até positivo porque ela está sendo julgada pela famosa pedalada fiscal, não pela questão da Lava Jato, porque o que entrou na Lava Jato aconteceu, a citação dela aconteceu depois do processo de impeachment, então não teria sentido entrar nesse momento, mas o que é muito interessante é lembrar que, sexta-feira, antes do depoimento da Dilma, Lula e Marisa são indiciados. E segunda-feira sai a notícia assim. E se a gente for fazendo um retrocesso ao longo desse processo... Sempre quando há um momento importante, tem uma denúncia contra o Lula, a Dilma, o PT. Aliás, hoje, Cláudio, também. Sim. Hoje, né, no dia da defesa da Dilma, sai mais uma denúncia no jornal Folha de São Paulo. Hoje? Hoje. Então, assim, qual que era? Do Instituto Lula, que não paga Instituto Lula, imposto, a questão de imposto de renda. Ah. Isso é um fato, desde o começo, né? Há uma convergência sempre de decisões da Justiça com denúncias na imprensa e momentos importantes na questão do impeachment. Mas o que? É uma conspiração, é isso, Sérgio? Não, não acho, porque o volume de decisões importantes relevantes da Lava Jato é muito maior do que de acontecimentos políticos importantes como o processo de impeachment. Então, eu realmente acho que as coisas estão desconectadas. Espero não ser provado errado no futuro, mas eu realmente acho muito teoria da conspiração imaginar que os procuradores e delegados estão, olha, que vamos é uma então... articulação, é isso? Eu acho bastante improvável. Pode até haver num caso ou no outro, mas não vejo isso, não vejo esse comportamento. A Lava Jato já implicou muita gente do PMDB, do PP, do PT, então acho que já está mais que provado que não é perseguição a um partido nem a um projeto político específico. Olha, nós mostramos agora há pouquinho manifestações na Vila Paulista. Vocês viram imagem aqui na... confronto lá com bomba, jogaram bomba, jogaram água, tacaram fogo na rua lá também, as manifestações. E aqui a Denise, que é do Rio, ela diz o seguinte: existem muitos sindicatos no país, eles realmente são necessários e tal. Ah, não, desculpa. É o Paulo Charte, Niterói. Os professores acham que o governo Temer vai enfrentar, para vocês, vai enfrentar protestos diários contra eles ou não? Se porventura ele for confirmado? Muito difícil. Difícil? Muito protestos difícil. Diários é difícil, de uma certa maneira... Para qualquer governo é muito difícil organizar um protesto. Eu acho que vai acontecer o contrário, Herói. Pelo que nós vimos hoje, o povo cansou de manifestações de um lado e de outro. Em Brasília, o governo do Distrito Federal esperava 30 mil manifestantes. Em Brasília apareceram 1.500 no momento que tinha mais gente. Em São Paulo, nesse confronto que houve com bombas e tal... Olha lá, está acontecendo agora, dá uma olhada. Tinha 800 pessoas. Ah, mais cedo? Tá, isso aí foi um pouquinho mais cedo. Tá. Foi mais cedo na Avenida Paulista. Aliás, eu fiquei preso no trânsito por causa disso. E no Rio de Janeiro, só 200 pessoas. São números muito pequenos, né? A maioria deles contra o impeachment, né? Aliás, os manifestantes, as grandes manifestações que você lembrou aí, o pessoal sumiu já faz tempo, né? Os que defendiam o impeachment. E sobraram só, eu acho, grupos minoritários contra o impeachment. Então, não vejo, para te responder, condições de manifestações permanentes e grandes contra o governo. Mas eu discordo. Nesse momento, não sei. Eu acho assim, nesse momento, assim, as tendências a se enfraquecer mesmo, mas devem surgir a partir de medidas que vão sendo tomadas, uma série de... Não vai ser um governo fácil. O governo, provavelmente, né, o processo de impeachment vai ser aprovado, e o governo vai assumir e vai tomar medidas e ele vai enfrentar. Não vai ser uma coisa simples, porque vai ter um questionamento da legitimidade, sempre vai parar sobre ele um questionamento da legitimidade, e as medidas que ele vai tomar, de uma certa maneira, vão impactar na população. E a população que se sente atingida vai protestar. Então, eu acho assim que no primeiro momento, o contra-impeachment pode se acalmar, mas depois tem muitas coisas, muitas lutas a serem feitas ainda. Então, o clima, assim,
não, vai ficar calmo e vamos começar o jogo, tá tudo certo. Não vai ser bem assim. A gente viu um pouco desse remédio, dessa situação, na própria Olimpíadas, onde a aparição do Temer gerou várias... Mas quem é que não tomou vaia lá? Oi? Quem que não tomou vaia lá no Maracanã? Todo mundo. Se lá no Maracanã eles vão até minuto de silêncio. Sim. Vamos fazer um minuto de silêncio. Todo mundo tomou vaia. Então, a Dilma tomou vaia lá. A Dilma o Lula tomou vaia também. No Pan-Americano. No Pan-Americano. E ele estava no auge da popularidade. Acho que a vaia não é um indicativo, não estou enganado. Mas ele não foi no encerramento. Ele estava lá o premier, né, japonês, que vai receber a próxima Olimpíada, ele não foi para evitar qualquer problema. Então tem toda uma preocupação de você vai ter setores que vão sempre achar que foi golpe. Bem, os nossos convidados estão aqui. Cocho, você falou que não se falou na Lava Jato, aí entra o homem aí e fala na Lava Jato, o Lindbergh Faria, o senador Lindbergh Faria. Foi agora à noite, eu vi ao vivo, foi agora há pouco, meia hora atrás. Não, é só uma curiosidade minha, porque foi o grande assunto. Nós tivemos 2 assuntos no Brasil nos últimos 2 anos, né? O impeachment e a Lava Jato. E, curiosamente, nem a oposição antiga, nem a nova oposição, ninguém tocou nesse assunto. E aí, Sérgio? Eu acho que uma das implicações grandes para a democracia, né, como o Cláudio tinha falado, que a gente já tinha comentado aqui antes, acho que tem várias implicações do impeachment, da legitimidade do governo, mas tem uma implicação fortíssima ligada à Lava Jato, que acho que as pessoas estão esquecendo, mas que é fundamental, que é questionar o papel das instituições de controle, como o Ministério Público, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, que agora mudou de nome. Existe em Brasília uma sensação desses fiscalizadores de que agora eles podem tudo, né? Eu estava conversando com um deles na semana passada, ele me disse isso, que estava até um pouco alarmado, porque qualquer coisa que eles propusessem agora no sentido de controlar mais os políticos, de frear mais os gestores públicos, seria aprovada, seria levada adiante pela população. E isso até está nas 10 medidas contra a corrupção apresentadas pelo Ministério Público Federal, que contém algumas coisas que são draconianas, que são exageradas, né? Como, por exemplo, um teste de integridade do servidor público, que é você dar um processo falso para o sujeito para ver se ele entra num esquema fictício, né? Que é uma coisa bizarra. Fazer ações contra a lei, desde que sejam de boa fé, como foi o caso da gravação lá do vazamento, né, do grampo da conversa do Lula com a Dilma. O Sérgio Moro explicou isso, falou, não, mas foi uma coisa feita errada, mas de boa fé. Isso não existe. Né? Pois é. Então, acho que discutir o papel do Ministério Público, discutir o papel do Judiciário, pensar se foram longe demais, se estão indo longe demais, se vale a pena dar ainda mais poder para essas instituições, é um debate que virá nos próximos meses, Agora, sem a gente dúvida. não corre o risco de vir aí uma legislação freando isso tudo? A Lava Jato? Eu digo... Não, isso eu acho que foi o que aconteceu na Itália. Exatamente. E as 10 medidas do Ministério Público Federal foram propostas justamente no sentido de estancar qualquer ideia nesse sentido. Né? Estancar, antes que os políticos propusessem reformas pró-corrupção, o Ministério Público propõe reformas anticorrupção. Não, mas há movimentos, sim, que estão tentando estancar. Aliás, foi citado hoje, né, a delação do Sérgio Machado, a gravação que o Sérgio Machado fez, né, de Juruna, do Jucá. Gravou o Jucá, Sarney, Renan, a OAS, né, também fez denúncias aí agora, e de repente parou tudo. Né? O Jucá, na gravação, ele falou claramente, nós precisamos mudar o governo, já estavam tramando isso aí, mudar o governo para parar a sangria da Lava Jato. Está lá, com todas as letras. Né? Então, que há movimento tentando... Então, eu digo, mas parar a sangria significa mudar a legislação, ou não? Não há outra forma. Ou dar um sacrifício, uma cabeça, para eles se acalmarem, que era a Dilma. Sim. Então, você assim, ó, acalma, pegaram ela, talvez o Lula, o pessoal acalma. O pessoal quem? Desculpa. Quem está comandando a Operação Lava Jato. Os procuradores. Os procuradores. Só que isso não aconteceu. Não é o juiz que comanda a Operação Lava Jato? Não. Procuradores, Polícia Federal, juiz. Quer dizer, a Operação Lava Jato, na verdade, não tem, ao contrário do que querem implicar, não existe um
uma cabeça comandando tudo. Não é o Sérgio Moro levantando lá de manhã aqui que eu vou mas as prender decisões hoje. são dele. O Ministério Público apura, apresenta e o juiz decide ou não. Então, mas é um modelo muito parecido com o que aconteceu na Itália. Inclusive o Sérgio Moro fala, que tem grande admiração, nesse modelo em que você tem vamos dizer, o judiciário agindo junto com o Ministério Público, agindo junto com a polícia e ainda o apoio da mídia. Tá. Então, por isso o vazamento é uma questão importante. Ok, continuamos então. Em 27 segundos a gente está de volta.